Seja muito bem-vindo ao Caos Criativo. Aqui a gente transforma ideias malucas em projetos incríveis, usando inteligência artificial, design de série e muita imaginação. Neste primeiro vídeo do nosso curso, vamos fazer uma introdução ao Python. Sobre o que é o Python. Bom, o Python é uma linguagem de programação bastante fácil de aprender e bastante poderosa. Ela foi desenvolvida por Guido van Rossum, esse rapaz que aparece aí do lado direito na tela, quando ele trabalhava lá no Centro de Matemática e Ciência da Computação em Amsterdã, lá na Holanda, Países Baixos. E essa linguagem foi desenvolvida no final dos anos 80, então não é uma linguagem nova, não surgiu ontem exatamente. O Python é derivado de outras linguagens, como o Módulo 3, linguagem C, C++, Algol, Smalltalk e outras tantas, assim como linguagens de script, como por exemplo, linguagens do Shell do Unix. Bom, por que o Python foi criado? De acordo com o próprio Guido van Rossum, a motivação original dele era a necessidade de ter uma linguagem de nível superior para um projeto chamado Ameba, que era um sistema operacional que estava sendo desenvolvido lá na Holanda. E ele percebeu que o desenvolvimento de utilitários para administrar o sistema na linguagem C, que era a linguagem padrão, demorava muito. E tentar fazer esses utilitários utilizando a linguagem do Shell, o Bourne Shell, não funcionava por vários motivos. O Ameba, que é uma linguagem derivada do Unix. Então havia a necessidade de criar uma linguagem que estivesse entre o C e o Shell, ou seja, uma linguagem tão poderosa quanto a linguagem C, ou próxima pelo menos, mas que fosse um script de fácil escrita como as linguagens de Shell. A linguagem Python foi, portanto, desenvolvida originalmente para esta plataforma Ameba, um sistema operacional distribuído e desenvolvido nos anos 90 por Andrew Tannenbaum, na Universidade Livre de Amsterdã. Bom, e para que aprender Python? Python tem uma série de características que tornam interessante o seu aprendizado. Primeiramente, ele é fácil de codificar e fácil de ler, ele tem uma sintaxe limpa, desde que o programador escreva de acordo com as regras e as normas. Ele é software livre, é código aberto, você pode usar tranquilamente nos seus projetos, inclusive projetos comerciais, e tem uma biblioteca padrão bastante extensa, ou seja, ele tem um monte de recursos extras que você pode agregar à linguagem. É uma linguagem interpretada, ou seja, não é compilada, mas é portável. Portanto, você consegue fazer o desenvolvimento em plataforma cruzada. O mesmo script em Python vai rodar em qualquer tipo de máquina. Trata-se de uma linguagem multiparadigma, então ela pode ser programada como código procedural, orientado a objetos, funcional ou tudo isso misturado. Isso é bem interessante. E ela é extensível, a gente consegue acrescentar extensões feitas em outras linguagens, como linguagem C, para aumentar a performance do Python, que nem sempre é das melhores. Python não é uma linguagem perfeita, ela é uma linguagem muito boa, mas tem os seus probleminhas. Ela é dinamicamente tipada, usa indentação por padrão para delimitar os blocos, e você vai ver isso ao longo do curso todo, e tem uma documentação muito abundante, então é muito fácil encontrar informações sobre o Python ou sobre as bibliotecas do Python quando você quiser aprender algum recurso novo. E onde que a gente vai usar o Python? Ele tem um monte de aplicações, aqui eu tenho uma pequena lista com algumas das principais aplicações do Python. Pode ser usado para desenvolvimento web, mas não é o uso primário dele. É usado em machine learning e inteligência artificial, amplamente usado nessas áreas, e ciência de dados e análise de dados, extremamente usado para essas áreas. Também visualização de dados, que está associado. Dá para criar aplicações desktop, com interface gráfica, inclusive, fazer web scraping, automação de redes e outros processos dentro do sistema operacional, por exemplo. Pode ser usado para aplicações embarcadas e internet das coisas, aí com técnicas específicas. O Python acessa banco de dados, então você consegue criar aplicações do tipo CRUD, que vão acessar dados em bancos de dados. Dá para desenvolver jogos simples em Python, existem bibliotecas para isso, como por exemplo a biblioteca Pygame e a biblioteca Arcade, e muitas outras aplicações. Nem sempre você vai querer usar o Python, por exemplo, aplicações de tempo real, aplicações de missão crítica, controles de maquinários que podem colocar vidas humanas em risco, por exemplo, a gente vai pensar duas vezes se usa o Python ou não, porque o Python não é exatamente a linguagem mais rápida que existe, mas é uma linguagem excelente e, como eu disse, ela pode ser estendida com módulos de outras linguagens. E quem usa o Python hoje? Aqui tem uma pequena lista também de empresas que usam Python em algum processo. Não significa que as empresas só usem Python, mas ali dentro daquela empresa existe algum tipo de programa, uma API, algum software que usa a linguagem Python. Google, YouTube, Netflix, a NASA, Spotify, Uber, enfim.
Muitas empresas grandes usam Python. Aqui eu citei as empresas grandes, vou ser sincero, é para causar impacto, mas, claro, qualquer empresa pode usar o Python, empresas de médio porte, pequeno porte, programadores individuais. O Python é uma linguagem bastante democrática, disponível para todo mundo. Será que o Python é uma linguagem muito usada? Vamos ver. Aqui tem um ranking popular da internet, que é o ranking TIOBE, que é um índice que mostra a popularidade das linguagens, ou seja, quais linguagens são mais populares atualmente. É um ranking que é atualizado mês a mês, e esse aqui é o mais recente, novembro de 2023. Esse ranking mostra as linguagens em porcentagem de uso, e veja, Python é a linguagem mais popular atualmente, e também era em novembro do ano passado. Então, em um ano, Python se manteve na primeira posição, seguida mais ou menos de perto pela linguagem C, que é uma linguagem bastante antiga, desenvolvida em 1969 e ainda em uso. Caiu um pouquinho a porcentagem de uso do Python, mas continua sendo a linguagem preferida de acordo com este ranking. Outras linguagens que aparecem também no ranking, C++, Java, C#, JavaScript, PHP, as linguagens mais comuns e que a gente espera que apareçam nesse tipo de ranking. Então, o Python é bastante popular, por isso vale muito a pena você aprender essa linguagem. O Python possui um Zen, que é uma filosofia da linguagem, está publicada no site oficial do Python, inclusive, que traz as principais ideias por trás do desenvolvimento de software usando essa linguagem. Eu não vou ler tudo isso aqui, evidentemente, eu vou deixar o link para você acessar e você fazer a leitura, está em português também o Zen, mas algumas coisas interessantes são do tipo, bonito é melhor que feio, ou seja, um código elegante é melhor que um código mal feito. Explícito é melhor que implícito, ou seja, o código ele tem que dizer exatamente o que ele faz, você bate o olho e sabe o que está acontecendo naquele módulo, tentar adivinhar, pensar o que aquele código faz. Outra coisa interessante, se a implementação é difícil de explicar, é uma má ideia, ou seja, você codificou algo e não consegue explicar direito como que foi codificado, então provavelmente está mal feito. Agora, se ela for fácil de explicar, deve ser uma boa ideia porque ela é simples e fácil de entender. Esse é o Zen no Python, é legal você ler isso, é legal porque você vai absorvendo essas ideias, essa mentalidade que você realmente vai usar na hora de escrever os códigos. O Zen no Python pode ser acessado neste endereço, peps.python.org/pep0020. E lá você vai encontrar esse Zen em português também. Você vai aprender a linguagem Python neste curso, e depois de aprender o Python você vai querer aprender bibliotecas e frameworks, que são conjuntos de software, módulos de software que usam o Python e estendem a sua funcionalidade para nichos específicos da tecnologia. Então aqui tem algumas bibliotecas como SciPy, Pandas e NumPy, utilizadas para computação científica, computação numérica e ciência de dados, e também bibliotecas como, por exemplo, TensorFlow e Keras, muito usadas em inteligência artificial, Flask e Django, para você criar aplicações web, por exemplo, ou PyQt, utilizada para você trabalhar com interfaces gráficas, entre outras. Então a grande força do Python está aqui. Além de você aprender a linguagem e fazer tudo que pode ser feito na linguagem, você tem as bibliotecas, frameworks e muitos outros disponíveis que vão expandir a linguagem para que você possa trabalhar de forma adequada em determinados nichos de aplicação. Agora, nenhuma dessas bibliotecas e frameworks tem valor algum se você não souber o básico, que é a linguagem Python em si, que é o tema do nosso curso. Como é que a gente vai usar o Python? Python pode ser usado de duas formas, por meio de um shell interativo, no qual você digita comandos e o Python vai respondendo ali na hora, como se fosse um prompt de comandos, é um prompt de comandos, ou via script, no qual você insere uma sequência de instruções, num arquivo, usando um editor de textos, e aí executa esses comandos todos. Basicamente, você escreve um programa e executa esse programa na máquina. Nesse curso a gente vai trabalhar com ambos, mas 95% do tempo é script. A gente vai usar o shell só para demonstrar alguns recursos específicos. E os scripts, eles são então códigos-fonte, escritos em Python, com toda a codificação de uma aplicação, geralmente um script por aplicação, mas uma aplicação pode usar mais de um script, e são arquivos que têm a extensão .py, indicando que eles têm código em Python e vão ser executados por um interpretador Python. E para a gente poder interpretar esses códigos, escrever esses códigos, rodar esses programas, o que a gente precisa? A gente precisa instalar a linguagem Python na máquina e instalar uma aplicação para a gente escrever o código, um IDE, um editor de textos. E é justamente isso que a gente vai fazer a partir da próxima aula. Essa aqui é a única parte do curso que tem slides. A partir então do próximo vídeo a gente vai apenas e tão somente escrever código, hands-on, mão na massa, e a gente vai começar a trabalhar com Python no próximo vídeo, como eu citei,
e instalando todas as ferramentas que serão necessárias para o aprendizado desta linguagem. Acabou! Grande abraço, até o próximo!